Olá, seja bem-vindo ao canal da Wolf RH Estratégico. Meu nome é Ivens e é um prazer ter você aqui para falar sobre mitos e verdades relacionados ao feedback. Se você é o diretor, gerente, líder de uma equipe e sente necessidade de utilizar o feedback com os teus subordinados, esse vídeo vai te ajudar a entender melhor o que é verdade e o que não é a respeito de feedback e como se comunicar bem com seus colaboradores para atingir melhores resultados com eles, melhorando a sua produtividade, sua eficácia, o seu desempenho como um todo. Então, vamos ao vídeo. Inicialmente, é importante entender qual é o conceito de feedback. Feedback é uma palavra em inglês que significa retroalimentar. E para entender na prática como se usa essa ferramenta de gestão tão importante, eu gosto de fazer um paralelo com uma linha de produção de algum produto qualquer. Então você imagina que de um lado entra a matéria-prima, essa matéria-prima é processada em várias etapas até se chegar a um produto final. O que é o feedback? É quando a gente observa o produto final gerado nessa linha de produção e percebe que há aspectos dentro dessa linha que, se eles forem alterados, modificados, o produto final terá mais qualidade. Por exemplo, imagine uma linha de produção de um sapato. De um lado entra o couro, a borracha, a cola, a linha de costura, esse material é processado, chega seu sapato. Ao observar o sapato, você percebe, por exemplo, que a sola está descolando um pouco. E aí você volta à linha de produção e ou substitui a cola ou muda o processo de colagem, faz algumas tentativas para que o produto final, o sapato, não tenha descolamento da sola. Esse é o conceito dentro de uma linha de produção. Quando a gente remete isso à liderança e gestão de equipes, não é diferente. É entender que aspectos do comportamento do profissional podem ser alterados, ajustados, melhorados, para que esse profissional tenha um resultado melhor, mais efetivo. Então, o feedback ajuda o profissional a fazer uma melhoria, uma correção ou um ajuste para que ele entregue resultados melhores e tenha mais valor dentro da equipe e da organização. Vamos lá então. Partindo do entendimento que o propósito de um feedback é melhorar o desempenho, o resultado do profissional, vamos começar com alguns mitos e verdades. Primeira informação, um bom feedback deve apontar caminhos de melhoria. Mito ou verdade? Verdade. Um bom feedback traz exatamente isso, essa é a razão de ser do feedback, é o objetivo principal, é dar direcionamento para o profissional. É mostrar pequenos ajustes que ele pode fazer no comportamento, na conduta, talvez em alguma atitude, também em certos aspectos do conhecimento, talvez que ele precise buscar desenvolvimento. O líder aí, ele é muito parceiro da pessoa que está recebendo feedback em ajudá-la a enxergar que aspectos ela precisa ou pode desenvolver para entregar resultados melhores. Segundo ponto. Um bom feedback vai motivar o profissional que o recebe. Mito ou verdade? Mito. Muitos dos profissionais, quando recebem feedback, não gostam de ouvir o que o líder está apontando. Por quê? Porque as pessoas são bastante inseguras, existe muita imaturidade emocional. Em geral, as pessoas não gostam de ouvir críticas. E o líder precisa entender isso, precisa entender que muitas vezes o momento de feedback não vai ser muito agradável para quem está recebendo. Ainda assim, o líder não deve se furtar a dar esse feedback. Por quê? Porque o objetivo realmente é melhorar. E se a pessoa, com passar ali algumas horas, alguns dias, ela refletir e levar em consideração aquilo e buscar aquelas mudanças, por mais que no primeiro momento ela não tenha gostado muito, ela vai realmente ter uma boa melhoria. E isso vai vir com o passar do tempo. O líder não está ali para ser amado da sua equipe. Ele está ali para ser competente e extrair os melhores resultados delas. Então, às vezes, você vai ter uma mensagem para passar para alguém que não é muito agradável, mas você não deve deixar de passar a mensagem por causa disso. Você está sendo mais generoso, por mais que cause desconforto, em trazer aquela informação do que se você omitir o feedback e deixar a pessoa com resultado mediano ou não qualificado sem que ela saiba disso. Próximo ponto. Quando a gente dá um feedback para alguém, é melhor começar pelos pontos positivos
para depois abordar os pontos negativos. Mito ou verdade? Mito, principalmente porque algumas vezes o feedback vai ter só fatores positivos e muitas vezes o feedback vai ter só fatores negativos que são necessários de serem trabalhados para melhoria. Então não há por que forçar uma situação ou querer trazer algum elogio para minimizar o desconforto do feedback. O feedback, sim, vai tirar a pessoa da zona de conforto, vai causar desconforto. Ele tem essa finalidade de uma certa forma. E o líder tem que ter firmeza suficiente para utilizar bem isso, para ter este enfrentamento. E isso é o que mais vai ajudar a pessoa a evoluir. Um feedback é uma avaliação de desempenho. Mito ou verdade? Mito. Quando a gente fala de avaliação de desempenho, a gente está falando de uma metodologia mais completa e complexa e periódica dentro de uma equipe ou de toda a empresa, onde você faz a avaliação geral de múltiplos aspectos do comportamento e das qualificações de um profissional. É bem verdade que toda avaliação de desempenho deveria vir acompanhada de um feedback, e nem sempre isso acontece. Tem certas metodologias ou até certas lideranças que fazem a avaliação e não dão retorno para os profissionais, simplesmente não dizem qual foi o resultado da avaliação ou não dão uma explicação sobre esse resultado. E aí o profissional fica sem ter nenhum retorno a respeito de como ele está realmente sendo avaliado. Isso é bastante frustrante e não contribui em nada para o resultado da equipe e para o resultado da liderança. Então, sim, toda avaliação de desempenho deveria vir acompanhada de um feedback. Mas nem todo feedback vem de uma avaliação de desempenho. Feedbacks são muito mais corriqueiros, são usuais, são do dia a dia. Às vezes a pessoa atendeu um cliente de uma forma inadequada, o líder dessa pessoa já deve buscar e dar uma orientação para ela: olha, esse atendimento não foi legal, vamos melhorar esse ponto aqui, a filosofia da empresa em relação ao atendimento é esta, vamos alinhar o teu comportamento em relação a isso. Às vezes o profissional tem um comportamento que não é legal numa reunião, ou com os colegas de trabalho, ou com outras áreas da empresa, ou o profissional também se subestima. Tem uma gama de possibilidades aí onde o feedback se aplica. Ele tende a ser mais imediato, mais direto. Nem sempre é necessário aquele contexto de vamos fazer neste momento um feedback. Às vezes ele é papum, direto. Chama a pessoa para conversar e passa aquele ponto de melhoria. Isso já é um feedback. Para uma boa conversa de feedback, é necessário um X tempo. Mito ou verdade? Mito. Não existe um tempo delimitado para um feedback. Vai depender muito da complexidade da informação que você está passando e do quão sensível é aquela melhoria que você está propondo para aquela pessoa. Às vezes um feedback pode ser dado em 5 minutos. Outros feedbacks vão precisar de 1 hora ou até 2 em um espaço reservado. Então, cabe ao líder o bom senso e o entendimento sobre isso. Também é bem verdade que muitas vezes você vai dar feedback para as pessoas e elas não vão receber aquilo como um feedback. Vão achar que foi apenas uma conversa. Isso é muito comum. Uma coisa que eu observo muito nas empresas é as pessoas dizendo que não recebem feedback. E eu percebo isso, inclusive de pessoas que eu estive presente em feedbacks do líder para a pessoa. A pessoa às vezes não consegue perceber que determinada conversa, direcionamento, é um feedback. Às vezes porque ela espera aquela avaliação de desempenho mais completa e mais complexa e acaba fechando os olhos para esses pequenos feedbacks do dia a dia, como se isso também não fosse uma ferramenta de melhoria e uma comunicação da liderança sobre o desempenho dela de uma forma mais pontual. Saindo um pouco dessa brincadeira de mitos e verdades, eu vou direcionar agora para sempre, nem sempre ou nunca. Um feedback deve ser iniciado sempre dizendo qual o objetivo dessa conversa. Sempre, nem sempre ou nunca. Sempre. Sempre que você chama uma pessoa em particular para conversar, para dar um retorno para ela de algum aspecto que ela deve melhorar, algum ajuste que ela deve fazer, a conversa tem que iniciar exatamente por este ponto.
Fulano, nós estamos aqui conversando nesse momento para te dar um feedback sobre o comportamento X. É assim que um feedback começa, sempre. É a melhor maneira de começar. O feedback é um momento em que o líder pode fazer críticas a uma pessoa. Sempre, nem sempre ou nunca. Nunca. Por quê? Porque feedback não é para criticar a pessoa. É para apontar aspectos do comportamento onde ela deve melhorar. Então, são apontamentos a respeito de coisas que ela fez ou coisas que ela disse, mas não sobre quem ela é. Não se trata da essência da pessoa, se trata de aspectos comportamentais que ela pode fazer ajuste. É muito importante entender essa diferença. O propósito do feedback não é criticar uma pessoa. Próxima. Uma boa conversa de feedback começa ouvindo a pessoa que vai receber o feedback. Sempre, nem sempre ou nunca? Nem sempre. Há situações em que é importante dar espaço para a pessoa que vai receber o feedback para falar sobre determinado aspecto, para falar sobre como ela está, se ela está com algum problema, alguma dificuldade com o sistema, com a equipe, com qualquer outra questão que possa estar atrapalhando o desempenho dela. Mas tem momentos em que não é oportuno iniciar dessa forma. Quando o feedback tem um tom mais diretivo, ou seja, que vai mais direto ao ponto e realmente tem um ponto crítico ali que deve ser abordado, principalmente quando é um ponto mais sensível, é importante que o líder já dê direcionamento primeiro a esse feedback e deixe, se for o caso, para escutar o profissional na parte final do feedback. E vai ter momentos em que nem cabe ouvir o profissional. Apenas o feedback é diretivo e se diz para a pessoa: fulano, estamos chamando você aqui nesse momento porque o teu comportamento nesse aspecto não está legal, não está atendendo o que a empresa precisa, o teu resultado está muito baixo, a tua produtividade não está atendendo e esse ponto tem que ser melhorado em X tempo, nós vamos seguir avaliando e é importante que você faça os alinhamentos necessários para isso. Quando o feedback acaba descambando para uma troca de opiniões, e às vezes essas opiniões até podem ficar bastante acaloradas, ele não é positivo nem produtivo e ainda pode ter um impacto de afetar a credibilidade do líder. Então, muitas vezes o feedback pode e deve ser direto, claro e objetivo. Então vamos lá, vamos agrupar as características do feedback em sempre, nem sempre e nunca. Começando pelo sempre. Sempre comece uma conversa de feedback dizendo qual é o propósito daquela conversa. Por que essas pessoas estão reunidas ali, qual é o objetivo e quanto tempo deve durar a conversa. Exemplo: fulano, você está sendo chamado aqui hoje porque nós vamos ter uma conversa de 15, 20 minutos a respeito de um aspecto teu do comportamento que a empresa precisa que você melhore, que você trabalhe isso aqui e nós somos parceiros de você para melhorar esse aspecto, para que o teu resultado seja ainda melhor, ok? Sempre se proponha a esclarecer novamente o feedback no segundo momento, se a pessoa assim desejar. Então, tenha clareza que às vezes a pessoa fica nervosa quando recebe uma informação, quando recebe ali talvez até uma crítica, e pode ser que ela sinta a necessidade de voltar nesse assunto. Então, já ofereça de antemão esse caminho. Sempre deixe o diálogo aberto. Quanto maior o diálogo entre um líder e os seus liderados, mais efetiva vai ser a sua liderança. Sempre seja claro ao dar um feedback. Evite fazer muitos rodeios, muitas explicações ou um período muito grande de quebra-gelo, de troca de informações. Um bom feedback, ele é claro, ele transmite efetivamente o que o líder quer apontar para o liderado em termos de desenvolvimento, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, em termos de ajustes que esse liderado pode e deve fazer. Quais as expectativas que o líder tem para essa pessoa? Exemplo, eu tenho uma expectativa que daqui a 2 semanas esse teu comportamento já esteja bem alinhado, que você consiga fazer tal processo de tal forma com um determinado nível de qualidade. Sempre seja franco no que você fala. Você não precisa falar tudo o que você pensa, mas tudo aquilo que você falar deve ser verdadeiro.
consegue-se ver isso nos olhos de quem fala, se ele realmente acredita no que está falando ou não. Então é muito importante que o líder, quando transmite um feedback, tenha franqueza naquilo que ele está dizendo. Sempre certifique-se de que a pessoa entendeu o feedback que você passou para ela. Ao final da conversa, pontue, alinhe quais foram os pontos centrais do feedback. Por exemplo, digamos que o feedback tenha 3 pontos, 2 de comportamento e 1 de conhecimento. Ao final do feedback, você retoma isso, realinha com a pessoa. Então, para encerrar esse feedback, eu gostaria de reafirmar contigo: nós precisamos melhorar o aspecto tal do teu comportamento, precisamos alinhar o outro aspecto do teu comportamento e desenvolver tal conhecimento em você em X tempo. Defina, pactue ali já um compromisso de tempo, uma meta, e seja parceiro da pessoa para que ela consiga construir isso que a empresa espera de melhoria. Sempre tenha respeito à pessoa com quem você fala. Lembre-se que um feedback é sobre comportamentos, habilidades e atitudes, sobre o que a pessoa faz, a maneira como ela faz e não sobre quem ela é. Essa linha aí é muito tênue e se tem que cuidar muito sobre isso, porque se o líder ultrapassa isso, ele pode facilmente cair num erro que é o assédio moral, por exemplo. Tá? Então tenha muita atenção. Você não está ali criticando a pessoa, você está ali pontuando aspectos nos quais ela pode melhorar enquanto profissional. Muito bem, agora vamos falar dos nem sempre. Começando pela impessoalidade. Nem sempre você precisa ser impessoal. Digamos que você está falando com um liderado que precisa melhorar um aspecto e seja um aspecto que você mesmo já teve que enfrentar em algum momento da sua vida. Você pode sim dar um caráter pessoal ali, abrir um depoimento teu de alguma coisa que você já precisou superar, como é que foi, como é que você lidou com aquilo, que dificuldades você teve, onde você buscou auxílio, ou de que forma você conseguiu superar esse obstáculo. Então, esse vínculo, dependendo da situação, dependendo do caráter do feedback, ele pode sim ser pessoal. Nem sempre um feedback precisa ser individual. Quando há um aspecto de uma equipe ou de algumas pessoas de uma equipe que precisam ser melhorados, é possível, dependendo qual for o tema, trabalhar isso com essas pessoas em conjunto. Eu lembro de uma situação, por exemplo, de uma viagem a lazer que uma empresa proporcionou a todos os funcionários. E esses funcionários ficaram ali 2 noites num hotel, numa outra cidade, confraternizando, se divertindo, fazendo um passeio turístico, e foi uma oportunidade muito legal e também teve um investimento bem alto da empresa para poder proporcionar isso para a equipe. Só que na primeira noite, algumas pessoas se excederam um pouco na bebida alcoólica e acabaram tendo alguns comportamentos muito prejudiciais dentro do hotel. Por exemplo, começaram a jogar bola dentro do corredor do hotel. E nessa caiu um quadro da parede, quebrou, alguns hóspedes que não tinham a ver com o passeio ficaram incomodados, enfim. Criou-se ali uma situação desnecessária e desagradável. Pois bem, ao término da viagem, essas pessoas que tiveram comportamento inadequado foram chamadas juntas numa sala para conversar. Naquela ocasião, o dono da empresa optou por dar um livro sobre bons comportamentos para cada um daqueles profissionais e dar o recado de que era importante que eles melhorassem e entendessem bem o que eles realmente tinham feito e que a empresa não teria nenhum outro tipo de retaliação em relação a eles, mas que a empresa gostaria que eles refletissem como profissionais e como pessoas. Tá aí um exemplo de um feedback que foi feito de forma coletiva, foi muito bem aceito, as pessoas saíram bastante impactadas e refletiram muito sobre o que elas realmente tinham feito, que não tinha sido legal. Vamos agora às situações em que nunca devem ser feitas em um feedback. Primeira delas, nunca acuse. Um feedback não é para acusar. Principalmente se você não tiver provas concretas, provas materiais daquilo que você está acusando. Mas, efetivamente, mesmo com provas, o feedback não tem a finalidade de acusar alguém de alguma coisa.
por exemplo, de um desvio de algum recurso, ou um caso bem comum, às vezes se constata que uma pessoa apresentou um atestado que não é verdadeiro, não é, né, foi um atestado que foi falsificado. Jamais se pode dizer para a pessoa que ela falsificou um atestado, por exemplo, porque não se sabe se foi ela realmente que falsificou, se foi outra pessoa, e mesmo dizer que ela entregou um atestado falso ainda é um aspecto bem delicado, muito comprometedor, né? Se a conversa realmente chegar nesse nível, é necessário ter uma testemunha dentro da sala. E a principal questão que se deve fazer é: para que fazer isso? Para que essa exposição? Né? Se a empresa passou a ter dúvidas a respeito da integridade desse profissional, ou até com um nível razoável de certeza sabe que esse profissional teve um comportamento que não foi íntegro, não cabe ali entrar em debates com essa pessoa, né? O que se deve fazer é a empresa optar aí por outros caminhos, no caso, possivelmente um desligamento ou até um monitoramento mais intensivo sobre outras possíveis situações em que essa pessoa tenha algum comprometimento da sua integridade, de seus valores ali em jogo, da honestidade. E aí a empresa tem que ficar bastante atenta para não também ser lesada no seu patrimônio, nas suas ações. Nunca tenha pena. Por quê? Porque a pena não ajuda em nada o profissional que está recebendo uma crítica. Ele pode estar num momento difícil, pode estar num momento mais frágil, ok? Mas tem pontos que ele precisa melhorar? Sim. Então, aborde com essa pessoa esses pontos. Seja firme nas suas colocações. Você pode até demonstrar alguma compaixão, mas o sentimento de pena não ajuda ninguém. Na verdade, o que mais acontece é que certos líderes, por falta de segurança, acabam indo para esse caminho da pena e não confrontando profissionais, e com isso também não ajudam eles a perceber no que eles não estão bem e como eles podem melhorar. A pena não é positiva, não é propositiva, a pena não traz nenhum ganho emocional para ninguém da equipe. Mais um ponto muito importante em feedback: nunca se altere emocionalmente. Você vai lidar com pessoas de todos os tipos, de todo tipo de personalidade e até pessoas que têm vários tipos de desequilíbrios, inclusive pode ter desequilíbrio psíquico. Então você precisa estar preparado para isso. Tem pessoas que são craques em desestabilizar. Elas podem ser dramáticas, elas podem ser confrontadoras, podem ser agressivas e vão fazer de tudo para tirar o líder do seu centro de equilíbrio. Se você nota que o feedback está indo nesse caminho e que naquele momento você pode começar a ter dificuldade em manter o teu centro emocional, encerre a conversa por ali e retome ela em um outro tempo, um outro momento, com melhor preparo para aquela situação. Se você perde o teu eixo, o teu centro, e você vai para uma alteração emocional, todo aquele feedback se desfez e a tua liderança acaba ficando prejudicada. Isso vai te assombrar para outros momentos. Então, é melhor encerrar por ali antes de se exaltar e retomar a situação num outro tempo, num outro momento, e talvez até com o apoio de alguém que possa te ajudar a ter uma boa resolução desse feedback. E aí a gente chega a um dos pontos mais críticos e relevantes quando se fala de feedback, que é o seguinte: nunca entre num feedback cujo assunto é bastante sensível, crítico, sem ter uma testemunha na sala. De preferência, um profissional de RH ou um colega do mesmo nível hierárquico que você, que possa testemunhar o que vai acontecer na sala. Exemplo bem comum: quando o assunto diz respeito, por exemplo, a comportamentos relacionados à sexualidade, pessoas que são preconceituosas, pessoas que têm uma conduta sexual dentro da empresa que é inadequada, que ultrapassa os limites do razoável, são assuntos muito sensíveis. Você não pode, não deve entrar num assunto desse só você e a pessoa na sala. O risco para ti é muito grande. Então, se preserve, tenha atenção sobre isso.
Se você precisa entrar num assunto delicado como esse, tenha sempre uma testemunha na sala. Cuide de que momento que você vai ter essa conversa. Vai ser no final do expediente? Vai ser no início do expediente? Se for no início do expediente, será que isso aí não vai assombrar o escritório, o ambiente da empresa durante todo o dia? Se for no final do expediente, como é que será que essa pessoa vai sair? O que ela vai levar e como isso vai contagiar os demais fora dos teus olhos? Então preste bem atenção, entenda como é que é o movimento da equipe, quais são as lideranças informais, como se dão as outras comunicações, para que você não seja pego de surpresa, tá? Porque quando um feedback é muito crítico e sensível, muito provavelmente ele vai se extrapolar para conversas informais com outros profissionais da empresa. Você não pode e nem deve temer isso, mas precisa ter atenção porque isso pode daqui a pouco gerar uma reação em cadeia e aí você pode sim ter problemas. Então atenção e cuidado nunca são demais. Ditas todas essas coisas, vamos então recapitular que o objetivo do feedback é sempre apontar caminhos de melhoria, dar direção, ajudar profissionais a se desenvolver. Vamos também reforçar que muitos profissionais não vão gostar de receber feedback. Tem profissionais que vão ficar dizendo que não recebem feedback e que querem um feedback. Muitos desses, quando pedem feedback, não querem ouvir uma crítica para melhoria. Eles querem apenas elogios, querem, às vezes por uma questão de ego mais inflamado, é bem comum. E aí você vem com um feedback sincero, onde você se expõe compartilhando uma opinião de um aspecto de melhoria e essa pessoa não vai levar bem. Isso não quer dizer que teu feedback foi mal aplicado, foi muito bem aplicado, a pessoa que não teve maturidade para lidar. Não tenha receio disso. Feedback é poderoso, é uma ferramenta eficaz, ele ajuda realmente a lapidar os diamantes da sua empresa, da sua equipe, ele agrega valor. Então, tenha coragem, tenha enfrentamento, se exponha dentro desses conceitos que foram abordados aqui, com esses devidos cuidados. Você vai ter um resultado muito legal e vai se tornar cada vez mais hábil em utilizar feedback com seus subordinados, até com pares e superiores. Muito bem, se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, né? Agradeço aí a sua atenção e ter ficado até aqui. Muito obrigado, sucesso para você, escolha ser feliz, hoje e sempre. Valeu!